Canal Pretos FC no YouTube para falar de Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes para o Fernando Fernandes, para o Paulo do Vale e para o Bruno Pusóvio, no programa Mundo nos Esportes. Marcelo Teixeira fez algumas revelações importantes sobre o momento do Santos. Primeiro, sobre a possibilidade de contratar o lateral direito Igor Vinícius, liberado pelo São Paulo, e o interesse no lateral Mike do Palmeiras. Vamos ouvir. Há um entendimento entre as diretorias também, mas ainda não existe um desfecho final com referência ao jogador, ao contrato do jogador. Presidente, se não der certo a negociação com o Igor Vinícius, o Mike do Palmeiras é um nome cotado para o Santos procurar para a lateral direita? Bruno, eu prefiro não... Eu gosto de mostrar essa transparência, essa sinceridade, mas eu vou respeitar. O Palmeiras está disputando um campeonato importante, né? Eu prefiro não responder essa pergunta nesse momento. Marcelo Teixeira falou também a respeito da permanência do Neymar, se ele realmente está com pensamento positivo para que Neymar renove o contrato com o Santos, com o final marcado para 30 de junho. Eu tenho a minha impressão, né? Eu estou muito esperançoso no intuito de que haja um desfecho favorável. Eu estou hoje, diferente de um período aqui recente atrás, mas hoje, diante do avanço, da forma como nós estamos conversando, eu acho que a possibilidade, mas nós não estamos nem atrasados, nem muito adiantados. O Santos propôs um contrato de produtividade, isso não agradou, o tipo de negócio é outro, todo esse tipo de pergunta é para a gente esclarecer a dúvida para o torcedor. Olha, eu sou muito sincero, não houve nem agrado ou desagrado, nada. Nós sentamos à mesa e deixamos claro um posicionamento, né? Assim como a parte do ANR, igualmente, olha, essa é a possibilidade, essa é a chance. As duas equipes, né? Tanto a equipe financeira, equipe jurídica e a nossa equipe de marketing, junto com a equipe deles, está colocando isso numa condição muito direta e prática. É isso que está acontecendo hoje, né? Então, é possível que haja um desfecho favorável? É possível. Marcelo Teixeira comentou também, se preocupa a constante ausência do Neymar dos jogos com muitas lesões. Isso realmente afeta uma possibilidade de entendimento entre as partes. Os médicos falam exemplos que foram de jogadores que tiveram gravíssimas situações de contusão, como o caso dele, né, que teve o processo de cirurgia, e o retorno. Quando tem esse retorno, muitas vezes eles têm contusões consecutivas, seguidas, né, durante esse processo de recuperação, que é o que acabou acontecendo com o Neymar. Ele já teve lá na Arábia, né, uma contusão que ele permaneceu 2 meses fora, voltou, jogou, permaneceu mais 1 mês fora, voltou, né, teve outra contusão que fez com que ele não fosse para a seleção brasileira, e esse é o processo, né? É um processo na qual, como torcedor, né, eu como presidente tenho esse tipo de visão. Como torcedor, como vocês, que eu vá para a arquibancada, o que eu quero ter? Quero ter o Neymar no campo, né? Isso é lógico. E eu que convivo com o Neymar, eu sei também dessa aflição dele, né? Chega a ser imagine um jogador que depende, né, que quer jogar. Vocês conhecem o Neymar, eu conheço o Neymar, mas muita gente próxima também conhece o Neymar. O Neymar é daqueles caras fominha, né, que você tem um jogo, um amistoso ou qualquer bate-bola, ele está lá jogando bola, ele gosta de jogar futebol. Então a gente sabe desse tipo de vontade do jogador. Então ele, mais do que ninguém, quer ajudar o Santos, quer estar dentro do campo, mas algumas vezes ele fica impossibilitado por causa dessas situações de contusões. Nós queremos fazer um processo de renovação na qual a gente espera que ele retorne. Por quê? Qual é o projeto do retorno do Neymar? O retorno do Neymar não é para ajudar apenas o Santos, é para ajudar o futebol brasileiro. Nós todos queremos ver o Neymar na Copa do Mundo do ano que vem. Ele quer jogar a Copa do Mundo. Nós queremos, o técnico, o Dorival queria, convocou, o técnico atual fez questão de ligar para ele, também manifestou esse desejo de contar com ele. Então,
todos nós queremos o Neymar dentro de campo, mas temos que compreender que existe esse processo, né? E para fechar, Marcelo Teixeira disse que Neymar sempre priorizou o Santos, mesmo que o interesse do Fluminense fosse real e que realmente tenha acontecido para que Neymar disputasse a Copa do Mundo de Clubes. E o Neymar foi taxativo, né? No meu retorno, o meu único caminho é o Santos, né? Primeiro porque a minha história está ali. Segundo, é a minha casa. Terceiro, nós temos uma identidade grande, né? A minha gestão, né? O Marcelo, o Neymar pai, Neymar Júnior. Então, são histórias que são construídas ao longo desse período, desde o lançamento, desde ele na base, tudo que foi feito nas empresas, os direitos de imagem naquela época que foram inovadores. Então, nós temos uma relação de confiança um com o outro. Soubemos, né, porque mostraram para nós, que haviam propostas até maiores do que a que o Santos estava fazendo naquele momento. Então, primeiro, nós temos que valorizar esse retorno. Ao valorizar esse retorno, a sua decisão, né? Ele decidiu voltar ao Brasil, voltar ao Santos. Ponto. Ao voltar ao Santos, ele iniciou uma nova etapa. Essa etapa é uma etapa difícil porque, apesar dos resultados financeiros serem vantajosos, nós, como ele mesmo e como principalmente a torcida do Santos, a torcida brasileira, queriam vê-lo em campo, né? Querem ver o Neymar em campo, querem ver o Neymar dando o retorno técnico que ele pode dar, né? Ele mesmo com seus 40%, 50% do seu potencial, ele ainda é infinitamente superior, a gente nota isso. Já notamos no último jogo com o Botafogo, né? Em lances que ele mostra a sua genialidade, ele sendo um craque, ele é um jogador diferente. Então, nós precisamos recuperar essa questão do Neymar. Ele menosprezar, nunca, né? Nem pai, nem ele, né? Nunca seriam capazes de fazer qualquer tipo de menosprezo ao Santos Futebol Clube. Mas um exemplo, eu fiz a entrevista num programa e disse, olha, eu recebi o contato do presidente do Fluminense, não falei o Fluminense na época, na oportunidade, mas tivemos uma proposta de um clube no Brasil para que ele jogasse. Nós só tínhamos uma proposta, pelo menos do meu conhecimento, que tínhamos uma proposta, e da minha parte eu falei, olha, eu gostaria que o jogador permanecesse aqui, treinando, trabalhando. Esse é o posicionamento do Santos, mas vocês fiquem livres para conversar com o pai do jogador, com o próprio jogador. E eles conversaram com o pai do jogador, eles também depois voltaram a conversar comigo, eu conversei com o Neymar pai e filho e chegamos a uma conclusão que ele deveria permanecer trabalhando no Brasil para ele fazer essa recuperação com vistas à continuidade do Campeonato Brasileiro. Então, é lógico que as interpretações elas podem acontecer de todas as formas. Mas, presidente, para ficar claro, ele disputaria o Mundial e voltaria para o Santos? Seria essa a condição? Voltaria ao Santos. Não houve nenhuma alternativa dele ir para o Fluminense. Ele não ia para Não, mas ele só para disputaria o Mundial, um contrato curto, rápido, aí ele voltaria para o Santos. Seria, a princípio, isso? Isso. Essa era a proposta aqui. A única proposta existente era essa, na mesa, né? E na qual o Santos disse exatamente, fiz esse posicionamento ao presidente do Fluminense, e o presidente do Fluminense falou, tudo bem. E eu disse ao presidente do Fluminense, eu tenho uma excelente relação com o presidente do Fluminense, e disse, mas você pode conversar com o Neymar, você pode ter essa liberdade, e depois eu vou voltar a conversar com ele. E foi o que aconteceu. Uma decisão conjunta, e nenhuma hipótese que ele fosse jogar para o Clube Carioca e permanecer no Clube Carioca. A única alternativa era essa, dele jogar o Mundial e retornar. Aí está o presidente Marcelo Teixeira em entrevista exclusiva ao programa Mundo dos Esportes na Rádio Bandeirantes. Será que Neymar fica? Eu acho que produtividade seria o mais interessante, não é ofensa nenhuma, mas o presidente Marcelo Teixeira desmentiu essa possibilidade. Agora, o Santos não vai deixar de existir se o Neymar aceitar sair do Santos, não aceitar as propostas financeiras do Santos. O Santos seguirá a sua vida e vida que segue, até porque o Santos agora
saiu da zona de rebaixamento e tem que fazer um campeonato brasileiro quase perfeito, pelo menos para primeiro garantir os 45 pontos e depois pensar em algo maior a partir dali. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, deem like por favor, um grande abraço e até a próxima.